A ansiedade, ela tem sido o motivo das nossas mazelas contemporâneas e as suas crises que cobram a nossa ida ao psicólogo, ao psiquiatra, né? Os ansiolíticos, que são os remédios que tratam esses transtornos, estão tão em voga, e às vezes eu pessoalmente me pergunto, nossa, se eu tivesse uma crise de ansiedade há 100 anos atrás, né? O que ia acontecer? Quer dizer, não ia ter um remédio adequado para isso, né? O cloridrato de impramina, que é um remédio que é usado no tratamento de depressão, é um remédio que foi desenvolvido durante o período da Segunda Guerra Mundial. É um remédio que está caminhando para 100 anos. Então, um remédio que trata a depressão, um remédio clássico, né? E que já tem aí quase 100 anos, e nós nos espantamos às vezes que alguém está tomando remédio para depressão, né? Como se fosse um absurdo, né? Nossa, está tomando remédio para depressão, para ansiedade. Mas, pois bem, a espera, ela é justamente o que o ansioso não consegue fazer. O ansioso não consegue esperar nada se resolver. E ele vai se martirizar por conta da necessidade de transgredir o agora. A depressão, ela tem várias ramificações, e os quadros de ansiedade têm muitos nomes. O mais famoso é o quadro de pânico, né? E o pânico é a ansiedade ao extremo, né? O quadro. Então é quando você não consegue esperar, e você não consegue esperar, que você está tentando esperar, e aí você não consegue esperar, você tem que esperar o que você está esperando, e aí aquilo se torna um quadro insustentável, né? Fisicamente, nos momentos de maior da crise da ansiedade, os nossos neurônios, eles são abalados, e as ligações elétricas entre eles são afetadas. E nesses desequilíbrios, nós entramos nos quadros mais profundos de depressão e de ansiedade. A depressão e a ansiedade, elas estão totalmente ligadas, né? São decorrências uma das outras. Mas o que eu queria falar com vocês é exatamente isso. Tem muitas... Acho que alguém teve algum problema sério hoje? Assim, alguém ficou nervoso hoje e vai ter coragem de levantar a mão? Eu vou levantar, hoje eu fiquei nervoso. Quem ficou? Alguém ficou. Não vale levantar a mão dos outros, né? Você também ficou, ó. Tem bastante gente que ficou nervosa hoje, né, com alguma coisa. Pode baixar, você ficou bem nervoso, né? Ficou muito nervoso. Então, o que acontece? Mas esses são nervosismos, às vezes são nervosismos passageiros, mas às vezes é aquele nervosismo que ele cria um pensamento obsessivo, né, em nós. Então nós ficamos pensando naquela situação várias vezes. Nós temos aquela pessoa que nós precisamos falar alguma coisa e nós fazemos vários discursos para ela em silêncio, né? Você já se pegou fazendo isso? Você discursar tudo que você tem que falar para ela várias vezes na cabeça, você faz de novo. Ah, não, mas eu tenho que falar isso para ela, aí você faz o discurso. Você ficou ouvindo aquele discurso, né? Esse movimento é exatamente isso. Então, o seu cérebro, ele tem ligações elétricas e ele fica organizando as informações através de circuitos. Quando nós entramos em pensamentos obsessivos, nós não conseguimos desligar alguns circuitos do cérebro, né? A principal substância cerebral, e os espíritos também concordam com isso, que mantém o equilíbrio do bom humor, são as substâncias que decorrem da quebra do triptofano, e entre elas a serotonina é a principal. A serotonina é o hormônio do bem-estar, é aquele hormônio que consegue equilibrar você e que faz a faxina cerebral, que mantém as ligações neurais funcionando. Bem, a serotonina, ela vem da quebra do triptofano. E o que tem triptofano? Chocolate, né?
aveia, né? Mas o chocolate, ele tem uma concentração muito alta de triptofano, que faz com que esse bem-estar venha muito rápido, né? Só que o que acontece? A serotonina é produzida no cérebro apenas, você não consegue ingerir a serotonina. Então, o chocolate, ele te dá um alívio, mas esse alívio ele é temporário, porque você não conseguiu reorganizar o seu cérebro no quadro de ansiedade. Então, quando você fica com aquele pensamento obsessivo, né, ou aquela ansiedade, então, o equilíbrio do cérebro ele só pode ser buscado com soluções a médio e longo prazo. Então, não adianta comer chocolate, né, demais, porque você não vai conseguir sair de um quadro de... Simone Bom Filho. Você não vai conseguir sair de um quadro de depressão extremo, não é? Bem, mas aí o que acontece? Nós temos resistência a aceitar o tratamento alopático, né, o tratamento de ansiedade que os psiquiatras fazem. Mas enfim, eu acho que essa é uma bifurcação do nosso assunto que ela pode ir muito longe, né? Nós temos muitas questões a respeito da psiquiatria, só que é importante também saber que a psiquiatria ela tem ajudado muitas pessoas e hoje em dia psicólogos e psiquiatras fizeram as pazes, né? Nunca vivemos isso. Então hoje você pode ir no psicólogo e ele falar para você ir no psiquiatra, para tomar um remédio de ansiedade ou alguma coisa para continuar o tratamento, o que era impensável há 80 anos atrás, né? Cada um tinha a sua solução, né? Então, o psicólogo, eu resolvo, né? Se você quiser o psiquiatra, por sua conta, né? E aí ficavam aqueles problemas todos. Agora, como, né, nós vamos nos livrar da ansiedade e dessa nossa falta de paciência para a espera? Dizem que 55% da população brasileira nos últimos 10 anos já tiveram um ataque, uma crise de pânico, né? E as estatísticas médicas são muito menores, mas a questão é que nem todos conseguem detectar isso como uma doença ou como um problema cerebral, né? As pessoas ainda tratam o cérebro como se fosse um órgão à parte do corpo, que ele não pode adoecer como o coração. Então as pessoas acham que o remédio de coração ele tem uma necessidade, um remédio para tratar uma situação de ansiedade não tem. Só que nós, espíritas, né, pessoas evoluídas, né, muito evoluídas, nós não somos tão evoluídos e não somos mais por sermos espíritas, mas nós ouvimos muito do grupo espírita sobre a questão da paciência. Então nós ouvimos muito que nós temos que ter paciência. E a falta de paciência leva-nos a crer que ela está relacionada com as crises de ansiedade, né? A falta de paciência no socorro dos amigos espirituais, porque seria muito triste e nós poderíamos rasgar os nossos livros espíritas e irmos embora agora mesmo se nós não acreditássemos mesmo que os amigos espirituais não nos socorreriam, até uma crise de ansiedade, né? Porque nós falamos muito de caridade, de paciência, de perdão, mas muitas vezes nos nossos próprios problemas em casa ou nas nossas crises pessoais no trabalho, nós muitas vezes achamos que não vamos ser amparados, né? Isso aqui eu mesmo resolvo, né? Ou, eu vou tomar um remédio para ansiedade, porque meu problema também é físico, né? Então o remédio resolve. Realmente o tratamento para ansiedade, para esses problemas, é um tratamento que nós temos que acreditar, né? Tem muita gente que pesquisou essas coisas, né? Os espíritos nos asseveram
que toda a história da humanidade está nessa caneta, que todas as conquistas da física e da siderurgia e todos os braços da ciência estão numa simples caneta. Porque se você tentar fazer uma caneta em casa agora, em 10 minutos, você não vai conseguir fazer. Igual essa, né? Essa daqui ainda tem um silk screen, né? Quanto tempo levou o homem para imprimir alguma coisa? Imprimir um livro, né? Foi Gutenberg que inventou a imprensa. Levou muito tempo, os chineses, os caras escrevendo na mão, 4.000 anos, até alguém facilitar. E a gente tem aqui metal, a gente tem plástico, tinta, uma esfera que ela é mais ou menos 1/3 de 1 milímetro, que roda dentro de um cano cheio de tinta e que escreve. Então, se nós não vemos que toda a humanidade e todos aqueles que precederam vocês colaboraram para essa caneta existir, como que nós vamos subestimar que um comprimido, né, que de repente envolva muitas outras questões mais complexas que uma caneta, ele também não carrega todo o esforço de todos aqueles que já sofreram e precisavam de um remédio? Quer dizer, será que também ali, naquele comprimido, toda a humanidade não colaborou para você ter aquele comprimido? Então seria subestimar a ciência, seria subestimar toda, né,